Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago um assunto de máxima importância. Hoje eu vou falar sobre liberdade de expressão. A importância da liberdade de expressão. Mas antes de apresentar o livro e de irmos ao tema, quero apenas aqui fazer um pequeno aviso sobre o vídeo. Este vídeo não se trata de um vídeo em que eu vou apresentar as minhas opiniões ou a minha visão do próprio livro. Trata-se da visão do autor. O vídeo que eu estou aqui a apresentar sobre o livro é a opinião, a visão e a história do autor que escreveu o livro. Portanto, estou a dizer isso porquê? Por causa de efeitos que possam acontecer, de efeitos de censura. Os meus amigos sabem que hoje existe censura, portanto, nas redes sociais, não é? E, portanto, todo o cuidado é pouco e apenas quero aqui realçar que isto trata-se da opinião do autor. Posso concordar ou não, isto é uma opinião minha, não vou aqui dizê-la, apenas vou apresentar o livro, apenas posso dizer a máxima importância dos meus amigos adquirirem este livro. Este livro foi escrito por Joshua Wong. O Joshua Wong, que é um jovem que vive em Hong Kong, com apenas 14 anos, iniciou as suas atividades e se opôs contra o sistema do chamado PCC, que é o Partido Popular da China. E eu vou mostrar aqui o livro que tem por título Da Falta de Liberdade de Expressão. E depois, como subtítulo, um manifesto em prol da democracia. Portanto, da falta de liberdade de expressão, um manifesto em prol da democracia, escrito por Joshua Wong. Do que é que trata o livro? Bom, o livro é um autêntico manual que defende 3 parâmetros importantes. Defende a liberdade de expressão, defende a democracia e defende os direitos humanos. Este é o livro que eu vou aqui apresentar. E agora vamos ver quem foi o autor. Joshua Wong, que começa as suas atividades com 14 anos e começa com o primeiro protesto estudantil em Hong Kong, onde esteve à frente de um movimento, portanto, que é o seu primeiro protesto, um movimento estudantil, não é? Que se vai opor à comida dentro da própria escola onde Joshua Wong estudava. Depois vai haver um protesto em que o autor portanto, um protesto depois mais a sério, em que nesse protesto vai ser criado o movimento guarda-chuvas, por causa que os seus autores, não é? As pessoas que estavam neste movimento, usavam guarda-chuvas amarelos. E então o movimento ficou com alcunha, não é? Com o nome de Movimento Guarda-Chuvas. Foi o primeiro movimento importante de oposição ao governo em Hong Kong. Portanto, este opunha-se a uma lei que o governo estava, portanto, eu vou utilizar a palavra governo aqui, para os meus amigos podem entender, não é? Portanto, o governo utilizava uma lei em que o currículo escolar de Hong Kong tinha que ser, portanto, direcionado, digamos assim, pelo governo. E os jovens de Hong Kong se opuseram a essa lei, que então esteve na origem do movimento guarda-chuva. Depois, mais tarde, o mesmo fundou um partido, um género de um partido político chamado Demosistã, que, na sua raiz grega, quer dizer demo, povo, e system quer dizer defendo. Ou seja, na tradução direta é defende o povo. É o nome que o jovem criou para o seu partido. Mais tarde, um pouco mais tarde, o mesmo autor, o mesmo partido e muita gente também, quase que 2 milhões de pessoas, se opuseram à lei da extradição para a China. O governo tinha promulgado que os opositores do governo, portanto,
eram extraditados para a China. Este mesmo autor, Joshua Wong, com todas essas iniciativas que o autor conta aqui no livro, está tudo aqui descrito no livro, o autor vai ser, portanto, indicado várias vezes para o Prémio Nobel da Paz. Este autor, ao longo do livro, o autor nos escreve, não explica, que ao longo do livro vai ser preso uma série de vezes, em que vai transitar de uma prisão de jovens para uma prisão de adultos. Tudo está aqui descrito neste livro. E eu posso dizer, que eu já li o livro, que é um relato fantástico de um jovem com apenas 14 anos, um jovem de pais cristãos, portanto os pais são cristãos, o jovem também é cristão, daí o nome Joshua, do autor, e é fantástico porque o autor aqui nos diz que um dos triunfos do mal é quando ninguém faz nada, quando as pessoas consentem. Portanto, uma forma do mal triunfar no mundo é quando o bem não faz nada. E isto é uma grande verdade. Portanto, é uma frase já bem conhecida, não é? Que alguns autores utilizaram esta frase, não é? Nós temos o Edmund Burke utilizou esta frase e houve mais cientistas políticos e filósofos que utilizaram esta expressão. E este autor, ao longo do livro, vai demonstrar, de facto, que isto é uma verdade absoluta, não é? E então, o que é que podemos dizer? A história. Bom, primeiro temos que ver. Hong Kong fica cá em baixo. Portanto, a China, não é? A China, se nós vemos como é que é a China, e Hong Kong fica mesmo cá em baixo, junto ao mar, ao contrário de Pequim, que fica cá em cima, não é? Para quem conhece mais ou menos a geografia da China. E Hong Kong, em 1842, pertencia à Grã-Bretanha. Portanto, era a Grã-Bretanha que detinha a soberania de Hong Kong. Mas, portanto, isto era 1842. Em 1 de julho de 1997, a Grã-Bretanha transfere a soberania novamente para a China. E, portanto, em 1997. Em 2011 começa os primeiros protestos de Joshua, quando vai criar o partido Scholarism, o tal partido que se vai opor, portanto, às primeiras medidas dentro da sua escola e também ao currículo escolar do governo que queria impor em Hong Kong. Em 2014 vai ser, portanto, a criação da primeira manifestação e o início do movimento guarda-chuvas, como eu disse, os guarda-chuvas que eram amarelos, que os seus autores usavam e que eram amarelos, e então ficou rotulado como o movimento guarda-chuvas. Em 2016, o autor vai criar o partido Democisto, que eu já expliquei, e no mesmo ano vai ser condenado uma série de vezes, prosseguindo até 2017, em que depois vai transitar de uma prisão de jovens para uma prisão de adultos. Em 13 de outubro de 2017 será a sua terceira condenação, e depois, em 2019, vai acontecer uma crise grande em Hong Kong por causa da lei de extradição para a China. Portanto, as pessoas que tinham uma pena, as pessoas que eram acusadas, que eram julgadas, eram depois extraditadas para a China, e depois isto veio a criar também um movimento de oposição que teve o seu fim a 5 de setembro de 2019. Portanto, em Hong Kong, os vários movimentos conseguiram fazer com que essa lei chegasse ao fim. E em 2019, os Estados Unidos da América promulgaram a Lei de Apoio aos Direitos Humanos em Hong Kong. Isto é, prefazendo a história, a cronologia, que eu vou indicar que está aqui no final do livro. Temos aqui a cronologia, tudo o que eu estive a dizer, mas muito mais detalhada, todas as datas mais importantes sobre mais ou menos a história de Hong Kong. Este jovem, Joshua Wong, de facto é um jovem sem igual. Ele vai ser o opositor fiel, defensor dos direitos humanos, defensor da democracia e defensor da liberdade de expressão. Esses três grandes parâmetros, democracia, direitos humanos e liberdade de expressão, e por isso vai ser várias vezes indicado para o Prémio Nobel da Paz. Bom, o que é que podemos dizer deste livro? Eu vou apenas indicar o conteúdo do livro no índice.
nós temos, portanto, a introdução. Depois temos um prefácio de Chris Patten. Depois temos o primeiro capítulo, que é o Ato 1, portanto, que é designado como Ato 1, que é Gênesis, que é o princípio, rumo à Terra Prometida, a ascensão do novo cidadão de Hong Kong, o grande salto em frente, secularismo e a educação nacional. Lá está, o autor aqui vai nos falar da oposição dos jovens à educação nacional. 3. Onde estão os adultos? Porque ao princípio os adultos tiveram medo, foram os jovens primeiro que começaram os protestos. Depois a criação do movimento dos guarda-chuva. 4. De manifestantes à política, a fundação do Partido Democista. Portanto, isto é o primeiro capítulo, que é Ato 1, Gênesis. Ato 2, encarceramento, cartas de Pink Uck. Portanto, aqui estamos a ver quando o autor foi encarcerado na prisão e o autor vai contar toda a sua história dentro da prisão, tudo aquilo que aprendeu, tudo aquilo que viveu, toda a sua experiência. Portanto, ponto 1, a crise da lei da extradição, uma tendência global na democracia baseada nos cidadãos, realidades incompatíveis, a coragem decrescente até 2047. Portanto, os meus amigos têm que ler. E depois o ponto 3 e o ponto 4, que para mim são os pontos mais importantes do... Portanto, aqui já estamos no ato 3, que é o mundo dos impérios, uma nova Guerra Fria, que é o ponto 3, e aqui o ponto 4, um cenário na mina de carvão, um manifesto global a favor da democracia. Porquê é que eu disse que esses dois pontos, o 3 e o 4, são os mais importantes? Bom, porquê? Porque faz uma descrição detalhada do que se passa de facto naquele país, onde está Hong Kong. Onde Hong Kong situa-se no fim, né? E então eu tenho aqui passagens neste ponto, no 3º e no 4º, em que pode-se ler várias coisas, não é? Em que se pode ler que, portanto, eu não vou aqui ler por uma questão, como eu disse, de censura, que os meus amigos poderão procurar o livro e ler, mas aqui faz uma descrição fantástica mesmo do que é que se passa naquele país. De como é tratado a liberdade, os direitos humanos, enfim, uma série de coisas. Portanto, neste país se tem usado a sua crescente influência financeira e cultural para aliciar, coagir, manipular e intimidar outros países, levando-os a dar a sua aquisição e cooperação. Portanto, isto é o que está a acontecer naquele país, que eu não vou dizer o nome, não é? Que eu já disse, os meus sabem. O mesmo abriu centenas de institutos confúcios, chamados Institutos Confúcios, pelo mundo inteiro para espalhar sua propaganda sobre a capa do ensino da língua e troca cultural. Portanto, isto é o autor que está a denunciar no capítulo 3, no ponto 3 e 4 do último capítulo, o capítulo 3. Sob os auspícios de uma ambiciosa iniciativa, Faixa e Rota, IFR, este país tem vendido de forma agressiva o seu modelo económico baseado em infraestruturas e vários países à volta da China. Portanto, isto é uma das passagens, há mais. Portanto, nós temos aqui, o autor nos diz, portanto, uma das frases do autor, na página, portanto, 103, do ponto 3, do final do capítulo 3, nos diz: receio que a guerra infinita que graça há anos em Hong Kong, portanto, que há anos que está a acontecer em Hong Kong, possa chegar em breve a um teatro político perto de si. O autor aqui nos quer dizer que se Hong Kong cair, o mundo inteiro vai cair. Porque Hong Kong, de facto, representa, segundo as palavras de Joshua Wong, representa o último baluarte que defende a liberdade, a democracia, os direitos humanos e a liberdade de expressão. Não é? No próprio país. Nós estamos a falar que tudo se passa naquele próprio país. Portanto, e aqui o autor prossegue no ponto 4, em que ele diz: o que está a acontecer em Hong Kong interessa ao mundo inteiro. O povo de Hong Kong está na linha da frente para confrontar o domínio autoritário daquele país.
E então o autor volta a falar: se Hong Kong cair, o próximo a cair poderá ser o mundo livre. Portanto, isto é aterrador, não é? Como é que um jovem aqui, tão jovem, pode, com essa coragem, uma coragem nunca vista, ter feito todas as ações que fez, fundou movimentos, fundou o movimento Guarda-Chuva, foi várias vezes preso, foi maltratado, com certeza, que o livro fala sobre isso, fundou o Partido Democista, opôs-se ao autoritarismo e ao totalitarismo, à autocracia política, e defendeu a liberdade de expressão, os direitos humanos e a democracia, que são os 3 grandes parâmetros que o autor aqui nos fala neste livro. E aqui, apenas para continuar, uma das passagens que diz: a melhor forma de ilustrar este ponto é compreender o terror branco, portanto, terror branco, que assolou Hong Kong, desde que este voltou para o domínio daquele país. A designação refere-se ao ataque sistemático à liberdade de expressão e a outros valores democráticos, não através do poder militar, mas recorrendo a formas mais súteis de instalar o medo e de intimidação. Há anos que as empresas locais de Hong Kong vêm sendo pressionadas a manter o silêncio sobre questões políticas sensíveis ou apoiar abertamente o governo daquele país para evitar enfurecer Pequim ou afastar o lucrativo mercado continental. E aqui, por fim, a última parte que eu selecionei. Em toda a parte, os cidadãos estão finalmente a despertar para a realidade, desde que aquele país, que é um país comunista, portanto, está cada vez mais a fazer sentir a sua autoridade e a mobilizar o seu povo para coagir empresas estrangeiras e a acatar a sua visão do mundo. Isto nas palavras de Joshua Wong. Tudo nas palavras de Joshua Wong. Isso faz daquele país, que é simultaneamente um regime autocrático e o regime autocrático mais poderoso do mundo e o mais vasto mercado de consumo do planeta, que é o que está a acontecer. A maior ameaça à democracia global. Portanto, Joshua Wong nos diz que aquele país é a maior ameaça à democracia global. Portanto, esta é a última passagem que eu selecionei. Portanto, há aqui mais conteúdo. O autor nos fala da vivência lá em Hong Kong, não é? E também no resto do país, em que ele nos diz, em termos de política doméstica, portanto, o presidente daquele país conseguiu consolidar o poder fazendo a purga dos rivais políticos através de uma campanha anticorrupção em todo o país e esmagando a dissidência sob o pretexto de alcançar a harmonia nacional. Portanto, este governo implementou o reconhecimento facial, a vigilância online e outras tecnologias de ponta para monitorizar os seus cidadãos e manipular a opinião pública. Foram detidas centenas de advogados dos direitos humanos e foram acusados de iniciar uma subversão. Portanto, o autor ainda nos fala que as congregações católicas e evangélicas são constantemente perseguidas e empurradas para a clandestinidade à medida que as suas igrejas são atacadas e demolidas. Bom, isto está tudo aqui na página 189, portanto, é a opinião do autor, não é a minha opinião, é a opinião do autor. Tudo isso está escrito aqui neste livro. Portanto, liberdade de expressão, manifesto em prol da democracia, portanto, da falta de liberdade de expressão. Escrito por Joshua Wong, um jovem sem igual, portanto, um jovem de uma coragem fantástica, que defende os direitos humanos, que defende a liberdade individual de cada ser humano, que defende o valor e a vida de cada ser humano, a importância e o valor da vida de cada ser humano, que defende a liberdade de expressão, a liberdade de podermos nos exprimir a nossa opinião, sem sermos perseguidos para seja quem for, por seja quem for. Os próprios direitos humanos, não é? Que se fala tanto no mundo inteiro.
não é? Este jovem é o primeiro que se devia falar, não é? Não são essas organizações americanas, que eu não vou dizer aqui o nome, antirracistas, que eu não vou dizer aqui o nome, porque nada disso tem a ver com direitos humanos. Os direitos humanos estão aqui. É com este jovem que a comunicação, que o telejornal devia abrir, não é? Que a comunicação social devia abrir os telejornais a falar sobre o que se está a passar, tudo o que se está a passar naquele país, tudo isso. Este jovem, sem medo, escreve um livro que está à venda nas nossas livrarias e que todos nós podemos procurar, e que eu tenho aqui o orgulho de apresentar aos meus amigos, porque é um manifesto em prol da liberdade. Para todos aqueles que defendem a liberdade, para todos aqueles que defendem os direitos humanos, para todos aqueles que defendem a liberdade de expressão, para todos aqueles que defendem a justiça, que cada ser humano tem o seu direito, tem direitos pessoais, é uma pessoa, e essa pessoa tem que ser valorizada, e o direito à vida é inviolável. O direito à vida é inviolável. Nenhum governo político, nenhuma filosofia, nenhum poder religioso, nenhum poder, seja ele social, cultural, filosófico, seja do que for, tem o direito de violar a liberdade, a privacidade e a vida de um ser humano. E é essas palavras que este autor defende. É por isso que este autor, com apenas 14 anos, com apenas 14 anos, se opôs a um poder autocrático que calhou falar daquele poder, podia ser outros, porque existem outros no mundo, não é? Existem outros. Temos o caso da Venezuela, temos o caso de muito mais países assim, não é? Que praticamente não há liberdade. E nós que estamos aqui na Europa devemos pensar seriamente em defender essa liberdade, que nós ainda temos. Nós ainda temos essa liberdade. Portanto, devemos dar graças a Deus. E agora estou a falar também para os cristãos, que ainda podem ir à igreja sem problemas nenhuns, não é? Com a sua Bíblia na mão, como eu costumo dizer. Nós ainda temos liberdade, mas poderá chegar um dia, se nós não defendermos os valores que este jovem Joshua defende e defendeu, não é? Poderá chegar o dia em que todos esses direitos que nós temos poderão um dia acabar. Espero que tenham gostado do livro. Mais uma vez eu apresento o livro. O livro tem por título Da Falta de Liberdade de Expressão, um manifesto em prol da democracia, escrito pelo jovem Joshua Wong. Um autêntico hino à liberdade. Até uma próxima.